Em tudo dai graças. Nós te damos graças, Pai amado, Pai querido, por estar na tua presença mais um dia, mais uma oportunidade de sermos teus servos, de sermos chamados por ti, escolhidos por ti. Quantos foram chamados e não foram escolhidos? Quantos desprezaram a graça, desprezaram a bênção de estar na sua presença, de seguir conforme as tuas vontades, de obedecer a Yahshua Mashiach? Porque na tua palavra disse tudo que Yahshua nos ordenar e nós obedecermos, o próprio Criador, nosso próprio Pai, será adversário dos nossos adversários, inimigo dos nossos inimigos. Pai, neste dia nós estamos aqui na sua presença para celebrar com cânticos, hino e ações de graça. Minha casa, minha família é bênção, é projeto de algo, é bênção, é projeto do próprio Criador e do Salvador Yahshua Mashiach. Agindo Yahweh, quem impedirá? Agindo Yahweh, quem impedirá? Se Yahweh é por nós, quem será contra nós? É assim que você deve declarar, é assim que você deve determinar sobre a sua família, sobre a sua casa. O diabo, ele está ao nosso redor e derredor para ceifar vidas, ceifar famílias, destruir vidas e destruir famílias. É uma luta espiritual e nós devemos combater com bom combate, combater. Os nossos inimigos não são de carne, não são de ossos, mas os nossos inimigos são principados, são potestades, que usam pessoas que são de carne e de ossos para praticar as maldades. Mas como vencer? Como vencer? Como conseguir isso? Como conseguir a libertação, a proteção da sua família? Submetendo e obedecendo Yahshua Mashiach. Sujeitai ao Criador Yahweh, resista ao mal e ele fugirá de vós. Ele fugirá da sua casa, ele fugirá da sua família, ele fugirá do seu trabalho. Porque onde a luz está, onde a presença de Yahshua Mashiach, a unção poderosa do nome do Yahshua Mashiach, destrói muralhas, quebra correntes, cadeados, portões de ferro, trancas. Nada, absolutamente o inferno não prevalecerão diante daqueles que têm a unção poderosa do nome de Yahshua Mashiach. E tudo, queridos, em tudo dai graças. Graças porque o Pai, Ele nos escolheu, Ele nos chamou, Ele nos predestinou a ser alcançados, a ser libertos, a ser transformados, a ser salvos. Sabe, querido, hoje nós iremos meditar no livro de Isaías capítulo 42. Bora lá? Pai, em nome de Yahshua Mashiach, ministre nos nossos corações, nos dê entendimento da sua palavra, nos dê entendimento espiritual, percepção espiritual da sua palavra, do mundo espiritual que nos cerca, que nós possamos entender, compreender tudo que está no oculto e escondido. E sela-nos com seu Ruach Kadosh, sela-nos com teu poder, que é além de tudo e de todos. Nada pode ser comparado à sua força, nada pode ser comparado ao seu poder sobre as nossas vidas. Absolutamente nada se compare à sua força, o seu escudo sobre as nossas vidas. E aquele que se guarda, se coloca debaixo do seu refúgio, debaixo das tuas asas. O diabo vai tentar, por quê? Vai tentar fazer com que você perca a direção, que você perca a rota, que você deixe de louvar, adorar, glorificar e exaltar Yahshua Mashiach. Mas em tudo dai graças e, acima de tudo, sujeitai ao Criador Yahweh, resista ao mal e ele fugirá de vós. Não sabemos de onde veio, mas de onde veio volta, amarrado, acorrentado nas profundezas do abismo. E se contra ti, contra sua casa, sua família, seu trabalho, projetarem mal, não obterão êxito. Sabe por que não obterão êxito contra nós? Porque na palavra do Criador nos garante a libertação. A própria unção da palavra nos garante isso. Nós temos que ter fé. A fé é você crer naquilo que você não pode tocar.
Então, queridos, nada pode submeter, nada pode nos deter o projeto que o Criador tem para as nossas vidas. Aquilo que Ele alicerçou para mim, para você, para sua casa, para sua família, o inferno não poderá invalidar. O inferno não poderá destruir a obra que Ele fez, Ele projetou para as nossas vidas. Por mais que o diabo tenta, porque o diabo, ele está na terra, ele não tenta. Ele não está na terra brincando de ser diabo. Ele está com urgência, porque sabe que os últimos dias na terra está se findando para destruição total. O que foi anunciado na época de Noé, nós estamos anunciando agora em Apocalipse. Eis que venho sem demora. Preparai-vos, igreja. Preparai-vos, que a vossa redenção está às portas. Bora lá meditar. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em que a minha alma se agrada. Pus nele o meu espírito, ou seja, o seu Ruach Kadosh, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, não gritará, nem fará ouvir na praça sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio de que fumega com fidelidade. Promulgará o direito, não desanimará, nem será esmagado, até que estabeleça na terra a justiça, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Assim diz Yahweh, o Eterno, que criou os céus e os estendeu, que formou a terra e tudo que ela produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Ou seja, tudo que nós praticamos, tudo que nós fazemos é através do Ruach Kadosh, do próprio Criador, que se movimenta em nós. Quando nós nos relacionamos, quando nós temos o hábito de orar, de buscar a presença, de meditar na Bíblia Sagrada, a partir daquele momento o Ruach Kadosh, e quando nós aceitamos Yahshua Mashiach como nosso único Salvador e libertador, resgatador, o próprio Ruach do Pai vem sobre nós. Nós somos guiados pelo Pai. Quando nós rejeitamos essa bênção, sabe o que acontece? Nós somos guiados pelos espíritos dos filhos da desobediência, que são o espírito das potestades do ar. Olha que grave. Quando você rejeita a graça, ou seja, quando você rejeita a luz, você é guiado pelas trevas, pela escuridão, pelas potestades do ar. São espíritos que atuam nos filhos da desobediência. Ou seja, aqueles que não aceitam o Pai, não aceitam o Filho, aqueles que não aceitam Yahweh e não aceitam Yahshua, eles são filhos da desobediência, são filhos dos espíritos das potestades que atuam no ar. São reconhecidos na Bíblia como filhos da desobediência. Quem está te direcionando? Quem está te guiando? Você está sendo guiado pela luz ou pelas trevas? Você está sendo guiado pela bênção ou pela maldição? Eis o X da questão. Eu, o Eterno, chamei você em justiça. Eu tomarei pela mão e o guardarei, e farei de você mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Ele nos chamou, ele nos capacitou, ele nos capacita como um intercessor, como intermediário, como mediador da aliança, ou seja, da palavra, para levar luz, para levar verdade às pessoas, aos gentios, aqueles que ainda não reconheceram, aqueles que não aceitaram Yahshua Mashiach. Nós fomos chamados com justiça, por justiça. Ele nos pegou pela mão, o próprio Pai nos pegou pela mão e diz: eu tomarei pela mão, eu te guardo, farei de você intercessor. Quando fala mediador, quer dizer que você será um intercessor, um árbitro, ou seja, um mediadeiro, um intervencionista, né? Você conhece alguém que está nas trevas, você vai lá e com a luz, através da presença, através da palavra do Criador, você resplandece naquela vida. Aquela vida, quando você medita na Bíblia Sagrada, aquilo que te deixa abatido, que te deixa nervoso, que te deixa para baixo, quando você lê um versículo sequer, ali a Bíblia Sagrada, ela tem vida, vivifica. Ali você recebe vida, renovo, vigor novamente na sua vida. Então, Ele me escolheu, Ele te escolheu, Ele nos chamou em justiça. Ele nos pegou pela mão e disse: filho, filha, vocês são servos meus, eu te capacitei, eu estou te capacitando. Eu chamei as coisas loucas deste mundo para enganar os sábios, os grandes, os que se denominam poderosos. Eu chamei as coisas pequenas, as rejeitadas, as humilhadas, aquelas que ninguém dá
credibilidade, não dão valor. Não é mesmo? E Yahshua veio 100% homem. O que ele recebeu? Ele recebeu rejeição, ele recebeu perseguição, ele recebeu humilhação, mas mesmo assim ele se manteve, não se corrompeu, ele se manteve íntegro diante das pessoas, diante das circunstâncias que estavam diante dele. Em tudo ele dava graças. Nós temos que ser assim, se nós somos pequenos de Yahshua, se nós somos discípulos de Yahshua, se nós somos chamados pelo Pai, capacitados por Ele. Em tudo nós temos que dar graças, nós temos que orar incessantemente, agradecer incessantemente, meditar na palavra incessantemente, porque nós somos intercessores, nós somos mediadores, nós somos luz, nós somos farol para os gentios. Para aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer a verdade, que liberta, que cura, que transforma, que salva, nós somos a oportunidade para aquelas pessoas que estão na escuridão. Por isso que nós não devemos amaldiçoar aqueles que nos perseguem, por isso nós não devemos maldizer aqueles que nos perseguem, mas nós temos que bater os nossos joelhos no chão e agradecer pela tribulação, pela perseguição, e dizer: Pai, em tudo dai graças, em tudo te dou graças. Eu apresento essa vida, eu entrego esta vida diante de ti. Que seja feita a tua vontade a esta vida. Que através da minha vida, através desse momento, dessa situação que ela está projetando a minha vida, que ela possa, a luz de Yahshua possa resplandecer nessa vida, possa transformar e possa libertar. Sabe por quê? Porque Yahweh, Ele deixou para mim e para você, para a gente não desanimar, que nós não seremos esmagados, até que na terra estabeleça sua justiça. E toda a terra, todo o mar estão aguardando a sã doutrina, a verdadeira doutrina, que são os nomes verdadeiros do Pai, que é Yahweh, Yud, Rei, Vav, Rei, e o nome do Filho, que é Yahshua Mashiach. Enquanto isso, querido, tudo que produz na terra, todo ser vivente, tem um fôlego de vida por causa do nosso Criador. O Espírito do próprio Criador está nos objetos, objetos não, nos seres vivos, seres humanos. Em tudo que se movimenta está o Espírito, está o ruach do próprio Criador, que anda nessas pessoas, que anda nesses animais, porque tudo foi criado por Ele, no céu e na terra. Ele criou os céus, estendeu e formou a terra, e tudo que ela produz, toda a abundância da terra que é produzida, é por causa do nosso Criador, que criou, que formou. E Ele hoje, Ele te chama, hoje Ele me chama, hoje Ele reforça o nosso chamado dizendo: eu sou Yahweh, chamei você em justiça, eu tomei pela mão, eu te guardo em todos os momentos e circunstâncias, farei de você, faço de você intercessor às nações, intercessor da aliança com o povo e luz para os gentios. Nós somos intercessores, nós somos intervensores. Nós temos que intervir naquelas vidas que estão sofrendo. Nós temos que intervir naqueles que estão na escuridão. Não é intervir, não é intrometer na vida do outro. Não é ser deselegante, querer vigiar a vida dos outros, querer ter curiosidade de saber o que se passa dentro da casa do outro, colocar-se nas emboscadas, nas escondidas. Não, é você intervir, é você interceder em oração. Porque quando você tem percepção, por mínimo que você tenha uma percepção espiritual, você bate o olho numa pessoa, você vai num determinado ambiente, você sabe que ali tem contaminação espiritual, você sabe perfeitamente que ali tem intervenção maligna dentro daquele lar, dentro daquela casa, dentro daquela empresa, dentro daquela organização, dentro daquele ambiente. Você sabe que ali não tem a presença do Criador, que ali não, quem os guia não é o próprio Criador, mas são guiados pelas próprias vontades, são guiados pelas próprias carnes, são guiados pelos próprios caprichos, são guiados pelos espíritos das potestades, são filhos da desobediência.
E nós estamos nos últimos dias, as últimas eras da igreja aqui na terra. Nós estamos na era de Filadélfia, que é a igreja restauradora, a igreja que veio para apresentar a verdade, os nomes verdadeiros do Pai, os nomes verdadeiros do Filho, para dizer que dentro de templos não existe hierarquia, que ele não habita em quatro paredes, ele habita em mim, você, que o templo, que tanto se fala, que Yahshua diz que em 3 dias derrubarei esse templo, ele queria dizer que é o próprio corpo, que seria ultrajado, rasgado, pisoteado, humilhado, morreria, mas desceria no inferno e pegaria a chave da morte, no 3º dia ressuscitaria. Consegue compreender a diferença de templos? Eu não habito em templos de 4 paredes. Ele habita em mim, em você. Se nosso coração está sujo, se nossa casa está corrompida, o Ruach Kadosh dele, a presença dele não habita. Ele não habita em templos, ele habita em pessoas, em seres humanos, em vidas. Continuando. Eu, Eterno, chamei você em justiça, eu o tomei pela mão, o guardarei e farei de você mediador da aliança com o povo, em luz para os gentios, e para abrir os olhos do cego, para tirar da prisão os cativos e do cárcere os que jazem em trevas. O que ele nos chamou? Ele nos chamou para ser intercessores, ele nos chamou para ser libertadores, em nome de Yahshua Mashiach, através da unção poderosa que está no nome, que está contida, enraizada no nome de Yahshua Mashiach. Nós temos poder e autoridade para todo o mal sujeitar-se debaixo das plantas dos nossos pés. E nós, através dessa unção poderosa que habita em nós, em nome de Yahshua Mashiach, eu determino, profetizo que dentro dessa casa, dentro dessa família, que tudo que for maligno, que foi levantado, foi levado, foi trazido, foi feito, cancelado, desfeito, anulado agora. E assim sucederá. Assim seja. Eu e você, nós fomos chamados, nós fomos escolhidos para abrir os olhos dos cegos. Sabe o que acontece? Muitas pessoas, às vezes até conhecem o nome Yahshua, mas a vida dela passa momentos de tanta perturbação que ela não consegue enxergar que ali tem uma contaminação espiritual, que ali ela conseguiu abrir brechas para que o mal atuasse. E muitas vezes é necessário que eu e você sejamos usados para dizer para essa pessoa: você abriu brecha, vigiai a sua vida, façai uma consagração, orai, tem algo errado contigo, você está sendo atacado frequentemente, espiritualmente, isso não é normal. Se você conhece Yahshua, você não pode estar tão vulnerável a ataques espirituais dessa forma. Você abriu brechas. Essa semana, queridos, eu estava ministrando a libertação na vida de um jovem rapaz, inteligente, sábio, mas ele constantemente estava sendo atacado, conhecia os nomes verdadeiros, mas estava sendo covardemente atacado por ataques espirituais, por espíritos imundos. Imediatamente, na hora que eu comecei a ministração, o pai virou para mim e disse: ele tem algo na carteira, tem algo carregando, alguém entregou ele algo, ele colocou na carteira e deu legalidade para que o mal entrasse. Ali ele estava, a mesma hora que ele declarava com os lábios Yahshua, ali tinha uma maldição que foi implantada junto dele para a destruição da própria vida. Esse jovem estava muito nervoso, querido. Qualquer coisinha ficava extremamente nervoso e irava com maior facilidade. Imediatamente, querido, quando eu fui orando, declarando: tem algo, você abriu brecha, tem algo. Ele lembrou que ele recebeu um pedaço de um documento e guardou na sua carteira. Sabe o que aconteceu? Quando ele tirou esse documento, o Ruach Kadosh lembrou dele desse documento, desse papel que ele tinha recebido, que tinha vindo de fora. Ele queimou esse documento, repreendemos o mal. Até o semblante do jovem tinha transformado.
Então eu falo com você, tem muitas coisas que são implantadas dentro das nossas casas, traiçoeiramente pelo próprio diabo. Ele usa pessoas para colocar coisas consagradas no lugar, nas trevas, para trazer destruição, para trazer enfermidades, para trazer paralisação, para trazer morte, simplesmente por inveja, porque o diabo, ele caiu por inveja. Então, eu e você, queridos, em nome de Yahshua Mashiach, nós fomos chamados para abrir os olhos dos cegos, aqueles que não têm entendimento de ver que aonde está vindo um ataque espiritual, o Criador nos usa para fazer a ministração e a libertação, para tirar da prisão, lá das algemas espirituais, das garras do maligno. Imagina se esse jovem não tivesse essa percepção, não chegasse até mim, se o Criador não tivesse me preparado para ter essa visão, esse entendimento espiritual, o que seria da vida desse jovem? Né? Quantos de vocês recebem presentes? Quantos de vocês recebem documentos e não consagra e coloca dentro da sua casa? Tudo que você receber tem que consagrar. Você não sabe de onde veio, onde passou, quais as pessoas manusearam, qual a intenção do coração dessas pessoas. É necessário sim que vocês consagrem tudo que entra dentro da sua casa. Ore antes, ore depois, e se sentir que ganhou algo e ainda orou, sentiu que não sente bem, não te dá paz, remova da sua casa imediatamente, porque em tudo dai graças. Em tudo ele está nos mostrando. O diabo, ele quer nos amarrar em prisões, nos deixar cativos, presos, porque ele faz parte da escuridão e nós fazemos parte da luz. E quem faz parte da luz jamais será surpreendido pelo Satanás. Eu sou o eterno, até este é meu nome, eu sou o eterno Yahweh, este é meu nome. Não darei a mais ninguém a minha glória, nem a minha honra, as imagens de escultura. Então, se você tem o hábito de orar para imagens de esculturas, para demônios feitos por mãos humanas, que tem olhos não vê, tem braços não pega, tem mãos não pega, tem pés não caminha, deixa eu te dizer, a honra, você está dando honra ao próprio diabo, porque a única honra, a única glória que deve ser dado é Yahshua Mashiach através de Yahweh. Porque quando nós glorificamos Yahshua, nós estamos glorificando o Pai, porque no nome de Yahshua tem o nome do Pai. Não adore imagens, não adore objetos, não adore animais, não adore pessoas, não adore ídolos, porque se você desobedecer, sabe o que acontece? Não é eu que estou dizendo, é a palavra. Amarras espirituais, prisões espirituais, trevas, escuridão, destruição, perdição. Eis que as primeiras coisas as primeiras predições já se cumpriram, e agora ele diz: eu lhes anuncio coisas novas, e antes que se cumpram, eu as revelo a você. Então o Pai, ele nos revela tudo antes do que vai acontecer. Ele nos revela tudo antes do que vai acontecer. Então nós estamos